Eu sei que você, em algum momento da sua vida, você fez perguntas, você procurou respostas, você se questionou sobre a sua existência, você se perguntou de onde você veio, para onde você vai, se o céu realmente é de verdade, se Deus realmente existe. E você teve medo e buscou saída, buscou uma resposta, buscou uma solução para todos esses problemas, para todas essas vozes que falavam ao seu ouvido. E sabe por que eu sei disso? Porque eu fui exatamente assim como você. Eu tinha várias perguntas e não tinha respostas. E de forma leviana, eu comecei a servir a Deus em uma busca de uma saída e um escape da condenação. Nesse vídeo de hoje, eu quero contar para vocês o passo a passo da minha conversão, do meu afastamento e da minha retomada, do meu retorno ao serviço do Senhor. Então, nos acompanhe, eu peço que você se inscreva, deixe o like nesse vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas. Eu, desde a minha infância, fui uma criança medrosa. Eu tinha vários medos do mundo espiritual, das coisas que poderiam acontecer. Eu não sei se isso foi gerado dentro de mim porque eu passei muito tempo, uma fase muito grande da minha vida, dormindo com a minha mãe, porque era o seguinte, lá em casa meu pai passava 15 dias fora, ia trabalhar em outra cidade e a gente ficava esses 15 dias com a minha mãe e nesse período de tempo, enquanto meu pai não estava, eu dormia com ela e isso fez com que eu criasse uma dependência para que eu ficasse sempre ali dormindo com ela e quando eu era tirado de lá eu ficava assustado, eu tinha medo e eu fui uma criança também que teve muito contato com as coisas espirituais. Minha mãe sempre nos apresentou a religião, sempre nos colocou para rezar, a gente fazia a reza do texto todo sábado, eu lembro que era como se fosse um martírio. A gente ficava lá na frente de um altarzinho que ela fez na parede e ficava os 4 irmãos rezando aquele texto ali. E para você entender, a gente sempre estava ali envolvido nas coisas espirituais e eu tinha medo de ver espíritos, de demônios, de como seria o inferno, de se eu ia para lá, se eu não ia. E isso foi se construindo durante toda a minha infância, até que chegou no ano de 2012. Se você está bem situado aí na história, você vai recordar que em 2012 era a previsão que o pessoal teorizava que seria o fim do mundo. Se eu não me engano, era 12 de dezembro de 2012. E naquele ano, todos esses meus medos se afloraram, porque ali seria determinado se eu ia para o céu ou para o inferno. Eu tinha a minha dúvida dentro do meu coração, eu também pensava que aquilo poderia não ser verdade. Mas, como uma boa criança, eu acreditei que aquilo seria de fato verdadeiro e me desesperei. Foi aí que eu comecei a traçar um plano infalível sobre como eu iria escapar do fim do mundo e se o fim do mundo viesse, eu tinha que garantir que eu ia para o céu. E com esse medo, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica lá perto da minha casa. E lá eles sempre falavam de arrependimento, Jesus está voltando, se arrependa, se converta para você não queimar no fogo do inferno. Então, foi o ambiente perfeito para que eu me convertesse. Só que essa primeira conversão que eu tive foi uma conversão baseada no medo. Só que se a gente for analisar a fundo a palavra, ela vai nos mostrar que o amor, ele lança fora todo medo. Eu me aproximei de Deus não pelo amor, eu fui para perto dele para tirar o medo que eu tinha dentro de mim e garantir a minha vida no céu. Eu fui para perto de Deus não para eu colocar o meu fardo, não porque eu reconheço que Ele é meu Senhor e Salvador, não porque Ele é bom, fez todas as coisas e me deu minha vida, mas eu me aproximei dele porque eu sabia que eu perto dele eu ia me livrar do inferno. E foi uma conversão baseada no interesse. Eu queria apenas me salvar da condenação eterna. Então eu fui para lá. Outra coisa também que contribuiu para eu me converter ali foi que
tinha um grupo de teatro e eu sempre, durante a minha infância, eu gostei de fazer peças teatrais, de decorar textos, de falar para o pessoal, eu gostava de falar em público. E aquilo foi também um pontapé para que eu pudesse me engajar. Tinha aquele grupo de jovens ali, fazia dança. Eu não sei dançar, mas naquele tempo eu gostava de dançar, não sei porquê. Até hoje eu não sei, mas foram coisas que contribuíram para que eu me convertesse, entre aspas. Então eu comecei a minha jornada servindo a Deus. Mas retomando, foi uma jornada, foi uma conversão totalmente errada, totalmente por motivos errados. E eu comecei ali servindo a Deus, fui promovido a obreiro, comecei a fazer algumas pregações, mas só que aquilo ali era uma coisa vazia. Eu não tinha criado raízes. Eu estava ali na igreja, é como o sepulcro caiado que Jesus falou. As paredes estão bonitas, mas por dentro está apodrecido. Minhas intenções eram totalmente ao contrário. Eu louvava a Deus com os lábios, mas meu coração de fato estava longe dele. Eu vivia também nesse tempo uma vida de dupla personalidade. Eu ia para a igreja, para a Santa Ceia, chegava em casa, fazia coisas totalmente erradas. Quando eu estava com meus amigos, eu não era mais cristão, ia para festas escondido. Então, era uma coisa que eu não gostava de fazer, eu não estava ali por amor, a verdade é essa, e eu só estava ali para me salvar da condenação, e chegou ao tempo que eu estava ali só para manter a aparência. Mas só que esse teatro que eu estava fazendo não durou muito tempo. Até que eu comecei a me afastar, fui me afastando aos poucos, e quando eu percebi, eu só ia para a igreja, mas só que eu não estava mais ali em corpo, em alma, servindo a Deus verdadeiramente. Aí chegou o ponto que eu me afastei totalmente, não ia mais para a igreja, não lia a Bíblia, não orava, não queria mais saber de Deus. E foi quando tudo começou a desandar na minha vida. Aí você me pergunta, foi em vão, foi inútil todo esse tempo que você passou dentro da igreja? E eu respondo para você que não foi. Mesmo por eu ter entrado na igreja, me convertido por um interesse errado, por motivos errados, eu aprendi bastante sobre quem é Deus, sobre o que Deus é, o que Ele faz e o que é que Ele representa para nós. E quando você experimenta daquilo que Deus é, quando você tem um contato com Ele, tem até uma música que fala assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E eu experimentei de Deus nesse tempo que eu estava lá. Eu experimentei a glória de Deus, eu experimentei a graça de Deus. E isso ficou dentro do meu coração enraizado. E quando eu me afastei, comecei a ir para a festa, comecei a prostituição. Eu não vendia meu corpo, mas só que eu doava ele para qualquer pessoa. E quando eu passei a fazer isso, algo começou a tomar conta do meu coração e não era coisa boa. Nesse tempo eu desenvolvi uma grande ansiedade que se desenvolveu para uma síndrome do pânico. Eu me apavorava em todos os momentos da minha vida. Eu sentia medo, pensava que ia morrer, até que eu me lembrei. Eu me lembrei que Jesus, Ele estava para me salvar. Eu me lembrei do amor de Cristo, eu me lembrei que Ele morreu por mim. E nisso, eu ainda não tinha forças para retornar. Eu ainda não consegui me levantar, eu estava ali no fundo do poço, estava caído e me arrastando. Mas eu sei que você conhece a frase que diz: o fundo do poço é o melhor lugar para a gente tomar impulso e sair dele. Quando eu estava nesse período conturbado da minha vida, chegou uma pessoa muito especial que hoje se tornou a minha esposa. E em um dia, era no São João, era até nesse tempo que eu estou gravando esse vídeo há alguns anos atrás, ela se converteu em um show que estava tendo lá, que se não me engano era Alessandro Vilas Boas. Era alguém desse mundo mais worship.
e ela se converteu ali naquele dia. E aquilo ali influenciou muito para que eu voltasse para os caminhos do Senhor. Ela começava a me fazer perguntas e isso me inclinou ainda mais para Ele. Então, eu percebi que não era mais tempo de eu ficar distante, que era hora de voltar. Eu me olhei no espelho um dia lá no apartamento que eu morava e eu percebi que a minha vida estava indo embora pelas minhas mãos. Eu estava apenas existindo, eu não vivia verdadeiramente. Eu dormia tarde, acordava mais tarde ainda, ia para a faculdade, voltava e eu vivia desesperado, com medo, tinha medo da morte, tinha medo de tudo. Mas eu sabia que Jesus ele podia me salvar e que eu podia retornar e que Ele estaria me esperando de braços abertos. Mas só que agora eu não queria voltar da mesma forma que eu me converti. Eu agora queria voltar verdadeiramente. Eu agora queria servir a esse Deus com todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E a minha esposa, como eu falei, foi um grande fundamento que me ajudou a retornar, que me ajudou a firmar os meus passos na casa de Deus. E eu digo para você que não é uma tarefa fácil. Vai ser uma luta atrás da outra, vai ser de glória em glória, como a Bíblia nos diz. E após isso, eu firmei os meus passos e agora eu sigo verdadeiramente ao Senhor. Eu sei que eu tenho as minhas limitações, eu ainda carrego algumas coisas que é como o espinho na carne que Paulo nos falou. Enquanto a gente tiver esse corpo material, você vai ter sofrimentos, você vai passar incertezas, você vai falhar, você vai errar. Mas a cada dia você deve buscar se aprimorar, você deve buscar se aproximar daquilo que Deus quer de nós. A cada dia você precisa obedecer. A linguagem do amor de Deus é essa: obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você não vai ser 100% na sua vida, mas que você reconheça a sua fraqueza, que você acesse a graça de Deus e que você possa reconhecer que Ele é Salvador da sua vida, Ele te ama e Ele te quer bem. Um beijo para vocês, até a próxima e é isso. Valeu!